Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já, semana retrasada, nós trouxemos aqui uma palavra a respeito de oração. No último final de semana, nós tivemos quanto tempo em oração e jejum? 40 horas em oração e jejum. E nós cremos, irmãos, de fato que é necessário cada vez mais estarmos convictos da nossa vida de oração. Nós vivemos dias, tempos, onde há uma grande competição para a sua atenção, sim ou não? Então nós temos televisão, você tem aí na palma da sua mão o celular, nós temos o nosso trabalho, nós temos os entretenimentos, né, os passeios aí que nós podemos fazer. Então, há diversas coisas que competem com o nosso tempo, com a nossa vida, e nós precisamos ter uma vida, sim, de oração. E hoje eu quero compartilhar então com os irmãos sobre a origem da indisposição para orar. Então, é um fato, irmãos, que há duas necessidades na vida da igreja que são urgentes. Quais são? O alimento da palavra. Nós carecemos e precisamos cada vez mais da palavra do Senhor, amém? Mas também a oração. Se queremos cumprir o propósito de Deus como igreja, se queremos avançar, nós precisamos cada vez mais ser uma igreja que ama a palavra de Deus. Posso ouvir o aleluia? Mas também uma igreja que ama estar na presença de Deus, em oração. Porque tem irmão que fala, não pastor, eu vivo na presença de Deus. Aleluia, é verdade. Porque Deus é onipresente, amém? Então, estou trabalhando, mas eu estou orando, aleluia. Paulo disse, orar em todo tempo, glória a Deus. Então, você ora lá no seu trabalho, você ora estudando, você ora caminhando, você ora, né, e está ali cozinhando, e você está ali, né, em oração. Mas todos nós precisamos ter um momento onde nós paramos tudo e voltamos o nosso coração para o Senhor. Posso ouvir, amém? Porque são nesses momentos onde você vai fluir mais na presença de Deus. Porque não dá para você fluir na presença se você está ali com seus filhos. Amém? Eu sei como prova disso. Não dá. Eu estou fluindo na presença, o menino lá te puxando. Papai, brinca comigo. Não vai, não flui. É difícil. Você está lá pensando em outras coisas e tudo compete para te impedir de ter uma vida de oração. Mas é necessário que nós tenhamos cada vez mais uma realidade de, como igreja, vivermos em oração. Portanto, o encargo do nosso coração é esse nesses dias. Por isso nós tivemos 40 horas de jejum e oração. Nós teremos agora a conferência profética, nós teremos, antes da conferência começar, nós teremos ali um tempo em oração. E por meio da oração, o Senhor, Ele nos dá o poder de restringir ou liberar os céus sobre nós. Quantos querem mais do céu sobre a sua vida? Quem não levantou a mão, eu levanto por você, aleluia. Nós precisamos mais do céu, no nosso dia a dia, mais desse fluir da vida de Deus. Então esse movimento do céu, ele está completamente associado ao nosso coração e uma vida de oração, uma vida em oração. Então o Senhor, Ele está sempre procurando alguém que interceda. E é tão interessante essa verdade, irmãos, da oração e da intercessão, que você sabe o que Jesus está fazendo por nós hoje? Ele está à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo. Uau. Diga assim para o irmão do seu lado, Jesus está intercedendo por você. Amém? Então há muita importância nisso. Então, de certa maneira, o diabo vai sempre trabalhar para quê? Para nos impedir de orar. E nesse sentido, irmãos, todos nós sabemos, o dia passa rápido, né? Há muitas coisas competindo com o nosso tempo, mas nós não podemos negociar isso. Precisamos ter uma vida de oração. Na sua graça, Deus estabeleceu como parceiro dele. Falei sobre isso algumas semanas atrás, acho que foi nas 40 horas.
Sabe, Deus tem uma vontade no céu, sim ou não? Mas essa vontade de Deus no céu, ela vai se cumprir na terra se alguém orar. Amém? Mas, pastor, Deus é todo poderoso. Por que Ele precisa da minha oração? Por quê, querido? Porque Deus escolheu que você seja parceiro dele aqui na terra. Então o Senhor nos ensina isso no Pai Nosso, né? Que nós devemos sim orar para que a vontade de Deus no céu seja estabelecida aqui na terra. Ele é soberano, Ele é onipotente, mas Ele decidiu que Ele não vai agir sozinho. Diga assim: Deus não vai agir sozinho. Então Ele quer que nós sejamos parceiros dEle. Nós não fazemos nada sem Deus. E Ele não faz nada nessa terra sem nos usar como instrumentos. Diga assim: eu sou um instrumento de Deus. Então, quando a igreja ela não ora, ela está permitindo que o diabo, que o maligno cumpra os seus planos aqui na terra. Quem está aqui para impedir a ação maligna? Somos nós. É a igreja. E como que nós fazemos isso? Por meio da oração. Amém, irmãos? Por meio da oração. Por isso, então, nós sabemos que é uma batalha. É uma batalha para orar. Então, sei como é que é. Você vai lá, fala: não, vou separar agora um tempo para Deus. Eu vou para o quarto orar. Aí você chega lá no seu quarto, você ajoelha e começa a orar ao Senhor. Aí na sua mente começa a vir certas lembranças. Lembre de pagar aquele boleto. Lembre de fazer tal coisa, porque a nossa mente ela não para, não é assim? Pastor, você tem o dom da revelação, acontece justamente isso comigo. Pois é, comigo também, aleluia. Porque quando você está ali num tempo de orar, é o momento, Paulo diz, quando você ora em línguas, né, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora de fato. Então, vai ter sempre uma batalha, que vai acontecer justamente em momentos que você se dispõe, que você se posiciona para orar. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué estava lá embaixo fazendo o quê? Guerreando. Moisés sobe ao monte para simplesmente orar, declarar a vitória. E acontecia que quando Moisés erguia as mãos, Israel então prevalecia contra os amalequitas. Mas quando ele abaixava as suas mãos, Israel então sofria, perdia. E aí então Arão e Hur vão lá e ficam segurando as mãos de Moisés, para que ele continuasse o tempo todo fazendo o quê? Orando, intercedendo. Amém, querido? Então, se naquela época já havia uma batalha para que não intercedesse, porque às vezes nós cansamos, é ou não é verdade? Você ora por algo e não vê resposta, e aquilo então quer nos cansar, mas é preciso, querido, nós lembrarmos desse quadro de oração. É preciso continuar com as mãos erguidas, orando, declarando. Amém? Ah, pastor, mas não estou vendo nada. Mas continua. Ah, mas o fulano não muda. A palavra diz que o Senhor é poderoso para mover o coração do rei, amém? Se Ele move o coração do rei, será que Ele não tem poder para mover o coração daquela pessoa que está lá na sua casa? Daquela pessoa que trabalha com você, do seu chefe? Ele é poderoso para isso. Mas o que nós precisamos fazer? Orar para Deus mover. Senhor, move nessa circunstância, move na vida dessa pessoa. Eu preciso que ela dê a resposta certa, dê uma resposta diferente. Agora, por que nós temos tanta indisposição de orar, que é o tema da mensagem? Então, em primeiro lugar, nós não podemos nos esconder da presença. Diga assim: eu não posso me esconder da presença. Então, há muitas causas que podem nos impedir ou atrapalhar a nossa vida de oração, mas a principal delas começou aonde? No Éden. Então você sabe, Deus tinha comunhão com o homem e a mulher. Na viração do dia, Deus estava ali com eles.
mas o homem pecou. E porque o homem pecou, agora o homem então ficou com o que de Deus? Quem lembra? Diga: medo. O homem ficou com medo de Deus. E aí o que ele fez? Ele foi se esconder de Deus, achando que Deus, né, não sabia de nada, porque ficou com medo. E para ele aquele era um sentimento novo. Da mesma maneira, nós ainda carregamos isso do Éden, dessa natureza humana que há em nós. Portanto, da mesma maneira que Adão e Eva ficaram com medo de Deus, há muitos são filhos de Deus, mas eles vivem com medo de Deus. Eles se distanciam. Sabe que há pessoas que elas não vêm às vezes no culto, por quê? Porque tem medo de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe chamava: vamos para o culto, Rafael. Eu falei: não vou não, vai que o profeta lá revela tudo o que eu estou pensando na vida, revela o que eu tenho feito. Melhor não, deixa para outro dia. Porque eu tinha medo de Deus. Então o medo nos faz esconder de Deus. Às vezes, sem perceber, algo que nos atrapalha na vida de oração é justamente o medo de Deus. Porque quando você está com medo de alguém, você não se aproxima daquela pessoa, na verdade você se afasta. Não é assim? Então eu preciso cada vez mais de uma clara consciência de perdão. Eu preciso constantemente declarar: eu sou perdoado, eu sou um filho amado de Deus. Quanto mais essa verdade está na minha mente, mais eu quero ter comunhão com o Pai. Porém, se eu entendo, me vejo como alguém que está contrário a Deus, fazendo coisas erradas, naturalmente eu vou me afastar de Deus. Isso às vezes você nem percebe, mas é algo inconsciente. Isso te impede a ter uma vida de oração. Por isso precisamos ser sempre livres do medo. Diga assim: eu sou livre do medo. Por isso então que você pode orar. Amém? Por isso que nós reafirmamos constantemente para os irmãos: irmão, você é amado, você é um filho amado de Deus, você foi justificado em Cristo, o Pai não está bravo com você, Deus não está irado com você, Deus não é contra você, Deus é por você. Porque quanto mais eu sei essa verdade, mais eu me aproximo dele. Por outro lado, se você ouve que Deus está chateado com você, que você pisou na bola e agora Deus está com raiva, Deus não quer muito relacionamento com você, o que acontece? Você vai orar? Não, você vai fugir de Deus. Você entende essa verdade? Ou você às vezes até vai orar, mas você vai orar porque você está com muito medo de Deus fazer algo contra você. Não é assim. Amém? Nós nos relacionamos uns com os outros porque por meio de prazer, de amar uns aos outros. Nós também devemos relacionar com o Senhor assim. Posso ouvir amém? Isso é tão verdade, irmãos, quando nós falamos da indisposição de orar, porque até a indisposição de orar é considerada na Bíblia como um pecado. Você sabia disso? 1 Samuel 12, verso 23, diz assim a palavra: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Como? Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, claro que não orar não é uma perversidade, mas é considerado um pecado. Porque Deus quer estar em constante relacionamento conosco. Posso ouvir o amém? E toda vez que você não tem essa vida de oração fluindo, algo então começa a pesar na sua vida. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu preciso de um conselho. Aí eu sento, a situação é essa, pastor, eu estou me sentindo assim, para baixo, desanimado, triste e tal. Aí eu falo: tem um remédio para isso. Qual que é o remédio, pastor? Eu quero muito saber, para ficar animado com a vida. Aí ele pensa que eu vou dar um conselho: vai fazer uma viagem de férias para um lugar, uma praia muito linda, ou vai no shopping com a sua esposa gastar. Não é esse o conselho. O conselho qual que é? Tenha um tempo de oração. Amém? Mas é muito simples, pastor. Pois é.
Porque a vida de Deus já está em você, amém? E essa vida de Deus em você, ela te traz paz, ela te traz alegria. Então quando você perceber que você está meio, entre aspas, perturbado, qual é o conselho que eu te dou? Vá orar. Amém? Não tinha aquele ditado, né? Tá nervoso, vai pescar? Tá nervoso? Fala aí para o seu irmão. Tá nervoso? Vá orar. Vá orar. Vá orar. Você vai perceber que você vai sair do seu tempo com Deus tranquilo, em paz, não querendo guerra com ninguém, aleluia. Amém? Então, naturalmente, nós não queremos ter comunhão com alguém que não temos prazer. Nós fugimos das pessoas que estão o tempo todo nos criticando, é ou não é assim? A pessoa que critica você, você quer estar perto dela, do lado dela? Não. Uma pessoa que fica condenando você o tempo todo, você quer estar do lado dela, sim ou não? Uma pessoa que fica mostrando seus erros, as suas imperfeições, você quer estar do lado dela? Não. Muitos se afastam de Deus por causa disso, porque eles têm uma mentalidade que Deus está criticando ele o tempo todo. Você precisa ser completamente livre, querido, da necessidade, da dependência, de achar que você vai conseguir agradar completamente a Deus na sua própria capacidade. Não tem como. Nós só conseguimos isso por meio de Cristo. Amém? O Evangelho é isso. A salvação você não ganha por boas obras, você ganha por causa de Cristo. Então, se você quer ter uma vida em paz, feliz, abençoada, você precisa ter um relacionamento com Deus, se baseando sempre em quem? Em Cristo, não nas suas próprias obras. Posso ouvir o amém? Portanto, sabemos que a falta de oração, ela é resultado de pouco conhecimento do Pai. Lá em Jó 27:10, diz assim o texto: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo. Então, é óbvio que se queremos ter prazer em Deus, nós só o teremos por meio de uma vida de oração. E quem é que tem prazer em Deus? Quem é que se deleita em Deus? Quem sabe que Deus é por ele. Então, crê, querido, o Senhor é por você, amém? Então você não precisa se esconder de Deus, fugir de Deus. Por isso, rejeite todo pensamento perverso a respeito do Senhor. Lá no Salmo 14, verso 4, diz que aqueles que não conhecem ao Senhor também não oram. Diz assim o texto: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ou seja, aquele que não conhece, aquele que não se relaciona, que não conhece a Deus, ele não tem interesse na oração. Mas o Senhor nos chama esses dias para orar, amém? Talvez você vai começar ali pouco tempo, 5 minutos, 10 minutos, mas comece. Isso é um tempo que você vai separar, você vai falar para sua esposa: ó, dá uma segurada aí, agora eu vou estar aqui orando. Ou para os seus filhos. Procura um lugar onde você consiga ficar ali, né, mais quieto, tranquilo. Pastor, na minha casa é impossível. Eu tenho uma dica para você: vá para o banheiro, aleluia. Fecha lá o banheiro, fica lá um tempo, ninguém vai te incomodar. Tenho certeza disso. Pastor, ainda assim vão me incomodar. Creio que não, amém? É bom que você tenha esse tempo seu e Deus, porque são momentos assim que você vai fluir ainda mais a sua comunhão com Ele. Então eu preciso ter essa disposição para orar, para buscar ao Senhor, e fazer isso com prazer. Jó 15:4: e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Uma outra razão aqui porque as pessoas não oram, porque não tem temor de Deus. Quando eu falo aqui temor, muitos entendem que a palavra temor é ter medo, mas não é isso. Você não é chamado a ter medo de Deus, amém? Mas esse temor é aquela sensação de perplexidade,
diante da grandeza do Senhor na sua vida. Amém? Então o Senhor é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que eu não posso ficar sem orar. Amém? Isso é você temer ao Senhor, é você reconhecer quem Ele é na sua vida. Jó 21, verso 14 e 15 diz assim: e são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Muitos também têm esse pensamento. Há pessoas que elas simplesmente não oram porque elas acham que não tem relevância alguma nisso, não vai mudar nada na sua vida nisso. É como aquele irmão, né, que ele chegou na casa do pastor, e aí ele bateu lá na porta, tocou a campainha, o pastor demorou um pouco, mas atendeu. Aí o irmão então pergunta para o pastor: pastor, tudo bem? Aí ele fala: tudo bem, meu filho, o que você quer? Não, eu queria saber se o senhor está ocupado fazendo alguma coisa. Ele: então, eu estava orando. Aí ele disse: pastor, como você não está fazendo nada, vamos ali comigo? Porque para muitos, orar é não fazer nada. Diga para o seu irmão lá, fala para ele: orar é trabalhar com Deus. Amém, querido? Enquanto você está ali orando, às vezes realmente você não está vendo nada acontecendo, mas no mundo espiritual algo está se manifestando, alguma mudança já está acontecendo. Você crê? Então não tenha esse pensamento do tipo: o que eu vou ganhar orando? Você vai ganhar muita coisa em nome de Jesus. Amém, querido? Vai ganhar. Então por isso que o trabalho do diabo, a gente precisa ter essa percepção espiritual, irmãos. Qual que é? É nos impedir de orar, é nos impedir da oração. Então nós fizemos 40 horas, muitos irmãos não conseguiram participar, eu sei que por motivo de trabalho, mas é importante que você participe da próxima vez. Amém? Por quê? Porque é um tempo que você separa para estar aqui orando com a igreja, orando com os irmãos, orando uns aos outros. Amém, irmãos? A falta da oração faz com que não haja luz, direção do Senhor. Sabe, muitas vezes, há filhos de Deus que eles erram, tomam decisões erradas na vida. Por quê? Porque não ora. Não ora. Então ele precisa tomar uma decisão e ele vai ali muito na empolgação da alma, naquilo que a circunstância está dizendo para ele. Mas é preciso que você ore. Amém? E você tenha a paz do seu coração. Ah, eu vou fazer tal coisa, Senhor, é a tua vontade? Eu tenho certeza, se não for da vontade de Deus, quando você dobrar o seu joelho para orar, o Espírito Santo já vai falar com você, vai fechar seu coração, se não for da vontade dele. Mas se for da vontade de Deus, você vai ter prazer, paz, alegria. Amém? É simples assim, pastor? É. Se você é alguém que tem o Espírito Santo e você vive em comunhão com o Senhor, simplesmente Ele vai trazer convicções de qual é a direção dEle, de quais são as direções dEle para a sua vida. Mas muitos decidem errado, por quê? Porque vai no oba-oba, vai no que os outros estão falando, vai no que está aparecendo que é, e vai tomando as decisões, e isso vai trazendo o que para a sua vida? Problemas, dificuldades, lutas, que não precisava passar. Mas por que passa? Porque não busca o Senhor. Amém, irmãos? Isso é algo muito sério, e muitos filhos de Deus se arrebentam emocionalmente, porque decisões erradas que não são tomadas na presença de Deus. É óbvio que tem decisão que você tem que tomar, que não tem base bíblica, que você vai ter que mesmo assim decidir, mas o Espírito Santo está dentro de você. Diga assim: o Espírito Santo mora em mim. Amém? Diga para o seu irmão: o Espírito Santo habita em você, meu irmão. Então quando você ora, o Espírito vai testificar com o seu espírito aquilo que é do Senhor, aquilo que não é do Senhor. Mas se você é o crente de apenas 6 horas, quem é o crente de 6 horas? É o que só fala para os outros orar. 6 horas por mim, mas ele mesmo não ora. Ah, pastor, ora por mim. Ah, meu líder, ora por mim, estou precisando tanto, a minha vida está difícil. Mas ele mesmo não ora. Você precisa ter esses momentos com o Senhor. Amém? A coisa está difícil para mim, pastor, uma luta.
Aí você pergunta, e aí, tá orando, meu irmão? Ah, não tem tempo para isso não. Não deveria. Se a luta está grande, você tem que fazer, orar mais. Amém? Orar mais. Buscar mais, depender mais de Deus, saber a direção de Deus, saber como responder diante das circunstâncias. Então, que o Senhor nos livre de sermos, como aqui a palavra diz, os perversos. Nós queremos ser aqueles que são fervorosos na oração. Posso ouvir um amém? E quando nós falamos aqui, irmãos, sobre oração, precisamos lembrar que há um lugar onde o inimigo não nos vê. Jó 28, 7 ao 11 diz assim: essa vereda, ou seja, esse caminho, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava, o que, irmãos? Existe um lugar que nenhum demônio conhece. Que lugar é esse? Diga assim, é a presença de Deus. Amém, querido? A presença de Deus é o lugar do quê? É o lugar do nosso momento de oração, o nosso momento de comunhão, o nosso momento de falar com o Senhor, de, nos quebrantar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus muitas vezes, amém? Mas também horas de você guerrear no mundo espiritual. Então, a oração, a gente sabe, há várias vertentes daquilo que é a direção do Espírito, mas uma coisa é fato, nós precisamos de orar, amém? Eu preciso de orar, você precisa de orar, como igreja precisamos orar. Esse lugar é o lugar onde o maligno não nos encontra, e é o lugar também citado ali com certeza em Salmo 91, que é o esconderijo do Altíssimo, amém, querido? É nesse lugar que você está completamente guardado, é o lugar da oração. Diga assim, na oração eu estou guardado. É no lugar da oração que o Senhor muitas vezes vai nos mostrar um caminho que você não está enxergando. Às vezes você está naquela luta, não sabe o que fazer e tal, e aquela pressão toda em cima de você, e às vezes minutos ajoelhado ali, pode ser em pé também, amém, orando, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai te dar uma direção, vai te trazer clareza. Uau, como eu não pensei nisso. Às vezes é um momento ali, você e Deus, e às vezes nós estamos ignorando esse momento. Ao falar sobre isso, eu não quero sobre a sua vida trazer condenação, amém, querido? Quero trazer aqui um peso, uma condenação sobre a sua vida, porque entendemos que oração não é uma lei, né? Então nós temos que orar, eu preciso orar tanto tempo, só assim que Deus me aceita. Não, Deus te aceita porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas a oração é um canal que Deus escolheu para você se relacionar com Ele, e também para Ele fazer o que Ele quer fazer aqui na terra, aleluia. Então quando eu me encho da presença de Deus, a minha alma vai ter o quê? Alegria, paz, eu vou ficar completamente leve. O verso 11 diz que o Senhor tapa as águas para que não nos atinjam, e traz a luz que estava oculto e escondido. Há coisas que estão escondidas para nós, que você não enxerga, mas ali no momento de oração, o Senhor vai trazer clareza, vai nos mostrar, amém? Vai te trazer a direção, às vezes em relação à palavra dEle, coisas ocultas a nós. Jeremias 33, 3 diz, né? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ora, Deus quer anunciar coisas grandes, você crê nisso? Coisas ocultas na sua vida? Como é que Ele vai fazer isso? Quando nós invocarmos o Senhor, clamarmos ao Senhor. Quando eu clamo a Ele, Ele vai me anunciar. Agora, esse clamar, irmãos, é um clamar ativo, é um invocar ativo. Hoje, o mal dos nossos dias, sabe qual que é, irmãos? A passividade. O que é a passividade? Eu vou na igreja, o pastor vai orar por mim, ele vai pôr a mão e
o milagre vai acontecer, aleluia. Pode ser que aconteça, mas normalmente não é assim. Não é assim. Muitas respostas de Deus você vai viver na sua vida por meio de respostas também que você dá no seu dia a dia. Então, a passividade, o que é? É quando eu espero que os outros façam por mim aquilo que eu mesmo preciso fazer. Então, invoca-me é o quê? É atitude. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou ser intenso. Eu vou orar. Eu vou clamar. Eu vou buscar. Amém? Então, isso fala o quê? De ser ativo. De atitude e não de passividade. Então, quando eu me achego cada vez mais a Deus em oração, lá em Tiago 4, fala o quê? Que o Senhor também achega a quem? A nós. Ele se aproxima de nós. Quando eu dou um passo para Ele, Ele também se aproxima de mim. Então, eu preciso cada vez mais estar convicto disso, porque é quando eu me posiciono assim que eu verei então cada vez mais agir de Deus, respostas de Deus na minha vida. Diga assim: lugar da oração é o lugar do esconderijo do Altíssimo. Em Provérbios 27, estou encerrando já a mensagem, irmãos. Provérbios 27, 12, nós lemos que o sábio vê o mal e se esconde. Então, ele se esconde para onde? Ele se esconde para a presença de Deus. Amém? Quantos sábios nós temos aqui? Ou seja, o sábio vê o mal, o que ele faz? Ele se esconde. Ele vai para a presença de Deus. Amém? Todos nós, irmãos, temos no nosso dia a dia problemas, lutas, desafios, obstáculos. Mas o lugar que nos recarrega a energia e a alegria e o prazer é a presença da glória de Deus. Você que nasceu de novo, você é filho de Deus, eu duvido que no meio da pressão, se você não parar ali meia hora para buscar o Senhor, você não sai renovado. Mas olha para cá, quando eu falo parar, não é parar e ficar quietinho, meditando, pensando na vida, com a boca fechada. Não, eu falo orar de verdade. Amém? Cantar um louvor de verdade. Abrir a boca e orar. Ah, pastor, precisa ser assim? Precisa. Não é assim que Efésios diz que nós somos cheios quando nós falamos, quando nós louvamos, quando nós oramos. Ou seja, eu preciso abrir a minha boca. Mas o diabo quer fazer o que conosco? Calar a nossa boca. Por isso que eu falo, né? Crente calado é crente oprimido pelo diabo. Se o irmão está sempre calado, nunca fala com ninguém, sempre calado o tempo todo, tem alguma coisa enrolando. Tem alguma opressão maligna aí, porque não é normal. Até os quietinhos, porque quem é cheio do Espírito fala. Quem é cheio do Espírito quer compartilhar com os outros aquilo que ele está recebendo em Deus. Posso ouvir amém? Então é preciso que você seja ativo. Ativo em Deus. Em muitas ocasiões eu tive impressões de coisas que iriam acontecer. E eu creio que eram avisos de Deus para quê? Para que eu pudesse orar. Então você vai ter impressões no seu dia a dia. Que o Espírito vai, na hora ali, te chamar a atenção para algo. Talvez na hora você não perceba. Você tem que fazer, você tem que orar. Senhor, naquele momento eu senti isso, tive essa impressão. O que tem a ver? Você repreende todo o mal. Amém? Mas é vital que você possa ficar atento à sensação interior, porque o Espírito, ele nos guia não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O Espírito está dentro de você. O Espírito Santo fala com você. Ele fala conosco o tempo todo. A gente que não ouve, a gente que não percebe aquilo que é a direção ou falar do Espírito em nós. Então a oração, ela é muito poderosa e pode nos livrar sim da tribulação e da angústia. Amém, irmãos? Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da... Está angustiado, irmão? O que você tem que fazer? Você tem que orar. Invoca o Senhor. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O problema é que na angústia a gente liga para o gerente do banco, a gente liga para o vizinho, a gente liga para o pastor, a gente liga para o líder da célula, compartilha com os irmãos, fala com todo mundo, coloca lá o texto no Instagram do que está acontecendo na sua vida, mas não entra para o quarto para orar.
deveríamos, em primeiro lugar, ir para o quarto e despejar tudo na presença do Senhor. Amém, querido? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Invocar o Senhor. Porque tudo é possível para aquele que crê. Quantos creem nisso? Lucas 11:1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante isso. Jesus, a gente sabe, né, irmão? Se Jesus era o Filho de Deus, nosso modelo, e ele gastava muito tempo em oração, quanto mais nós, amém? Precisamos aprender isso com o Senhor. E aí então os discípulos veem Jesus orando, e aí eles pedem: Senhor, nos ensina a orar, porque precisamos aprender a orar efetivamente, porque a oração, ela vai nos dar resultado. Diga, a oração traz resultados. Então pense um pouco naquilo que Deus tem feito na sua vida. Provavelmente o que você está vivendo hoje é algo que você orou no passado. Está vendo como a oração tem valor? Às vezes a gente acostuma, né? E acha que surgiu do nada. Não, lá atrás você orou, você pediu. Amém? Você pediu para casar, você orou por isso? Quem pediu para casar, orou a Deus: Deus, eu quero. Então, fale bem da sua esposa, fale bem do seu marido. Quando ele pisar no teu carro, você fala: obrigado, Senhor, que eu orei tanto por essa bênção. Deus respondeu a oração. Amém? Ou você acha que Deus confundiu? Não, não confundiu, respondeu mesmo. Aleluia. Então você precisa lembrar aquilo que Deus fez na sua vida por meio da oração. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir um homem, uma mulher de Deus que aprendeu a orar. Precisamos cada vez mais, irmãos, ativar a oração. Quando a gente começa aqui a reunião, né, ou está lá na cela, a gente fala: irmãos, vamos orar. É porque você tem que orar de verdade. É abrir a boca e orar. Então, você vai falar para o seu irmão agora aí. Você vai falar assim: oração é abrir a boca e orar. Amém? Porque tem irmão que a gente vai falar: irmãos, vamos orar. Aí ele fica assim. Fala: meu Deus, o que está esperando? É uma unção vir sobre a vida dele? O que ele está esperando? Não, nós entendemos que tem que ser ativo. Você precisa orar. Você precisa abrir a sua boca e falar. Então, hoje precisamos orar mais do que nunca, porque é a oração que vai nos livrar de coisas ruins que podem vir. Pastor, como assim? Deus não está nos guardando? Sim, Deus nos guarda, mas Jesus falou que nós devemos orar para que o mal não nos atinja, não é assim? Ora, se o Senhor mandou a gente orar, é porque tem que orar, porque às vezes tem coisas que acontecem porque não estamos orando. Amém? Então cuidado com aquele irmão que tudo é o espiritual, né? Não é assim também, mas cuidado mais ainda com o irmão que nada é espiritual, tudo é natural. Não, tem coisa que acontece que é espiritual, que às vezes não estamos posicionando em oração. Marcos 13, verso 32 ao 33, é interessante esse texto, né? Que o Senhor, Ele nos coloca que nós devemos orar. Olha lá: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui o Senhor está falando da tribulação. Ou seja, nós precisamos orar. O que mais? Isaías 40, verso 30 ao 31, diz assim, irmãos: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, quem aqui espera no Senhor? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? É assim que nós devemos viver. Agora, precisamos sempre tomar cuidado, como no texto anterior diz, que nós devemos vigiar e orar. Então, o vigiar é o quê? É ficar atento, para você não se embriagar com as coisas desse mundo. Posso ouvir um amém? Tem crente que se embriaga com as coisas desse mundo? Sim.
É porque ele não estava orando? Talvez porque ele não estava vigiando. Ele não vigiou no que estava acontecendo na vida dele. Então precisamos vigiar. Mas também nós precisamos de orar. O que é esse orar? Essa vida fluindo constantemente. Amém? E essa vida que flui em nós através da oração nos faz o quê? Esperar em Deus. Esperar em Deus é o quê? É um esperar ativo, é um esperar em oração. Quando eu oro, as minhas forças se renovam e eu subo como asas de águia. Amém? Ou seja, irmãos, quando nós oramos, nos posicionamos, nós somos então levados pelo vento do Espírito. Quantos querem isso? Precisamos chegar nesse nível de fluir em Deus, de orar, de buscar o Senhor, e que as pessoas possam notar ao nosso redor: esse camarada aqui é alguém diferente, essa moça aqui é alguém diferente, carrega algo diferente. O que? A presença da glória de Deus. Amém, querido? Mas isso não é algo que se explica, isso é algo que se percebe. As pessoas vão perceber isso. Amém? Quantas vezes eu vou em lugares que a pessoa nem me conhece, mas ao falar comigo, ela revela que realmente sabia que eu tinha algo de diferente, né? Depois descobre que eu sou pastor e fala isso. Eu falo: não, mas é porque é a presença de Deus, com certeza. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, amém? Mas nós vamos orar como? Com a boca fechada? Não. A vontade do Senhor é que nós aprendamos tanto a oração, que a gente queira ficar mais tempo em oração. Amém, igreja? Gostaria que você fechasse